Fala, galera. Bom dia. Pessoal, vamos ajustar nossas referências aí para o dia de hoje, tá? Dia 6. Bom, começando no índice aqui, se a gente olhar no macro, a gente está na mesma estrutura macro, certo? Pensando na liquidez tanto superior quanto inferior. Então, o mercado, em algum momento, ele precisa pegar essa liquidez daqui ou daqui, tá? No movimento macro principal. Qual é o foco principal? Aqui. Por quê? Porque o mercado está numa estrutura altista, tá? Ele continua fazendo fundos ascendentes, tá bom? Ó, tá? Então, a gente está fazendo essa estrutura altista com foco de rompimento nesse topo com a liquidez principal, beleza? Então, no micro, a gente vai trabalhar justamente para esse cenário, certo? Aqui ele está bem no 50%, bem na metade da estrutura, certo? Se a gente olhar aqui no 5, vamos lá. Vamos apagar um pouco de coisa e a gente desenha novamente, certo? A gente teve esse trade ontem, né? Nessa estrutura, teve esse stop, depois o pessoal conseguiu pegar esse trade aqui também. Bom, o que a gente tem que pensar aqui nessa estrutura? Vamos lá. Essa liquidez já foi tomada e tudo. Essa aqui também. Beleza, vamos pagar e deixar o mais limpo possível. O mercado aqui ele faz a quebra da estrutura, né? Depois ele faz um boss esse movimento e cria essa referência, certo? Essa referência, se a gente observar, ela não mitigou e a gente estendeu ela. Então a gente está olhando essa micro referência dentro da estrutura principal, ok? Se a gente observar aqui dentro da estrutura principal, a gente tem, dentro da estrutura micro, a gente tem alguns order blocks, inclusive a gente tem esse sell to buy, tá? Que o mercado está testando ele agora, tá? A gente tem essa estrutura. Ah, a gente tem uma outra opção aqui também de choque do movimento, tá? E tentar uma entrada de confirmação. Então aqui a gente está tendo um choque do movimento. O mercado ainda pode vir a testar essas regiões, tá? Se a gente tentar traçar, filtrar bem esse OB, a gente tem, ó, esse último OBzinho aqui, num minuto, tá? Num minuto. Então, vou deixar ele marcado aqui, 1 minuto, para a gente entender que está filtrado, caso o nosso stop não caiba aqui dentro dessa estrutura, tá? Beleza, vamos voltar para o 5. Então, assim, o que a gente está pensando aqui a princípio? A gente está pensando neste movimento. Neste movimento, tá? A princípio. Ou então o mercado pode estar fazendo este movimento, que é o que ele está fazendo agora. Quebrou esse choque. Ele dá uma entrada aqui nesse sell to buy, tá vendo? A gente tem um OB aqui para continuar o movimento. A gente tem essas opções aqui a princípio. Vamos até deixar marcado já essa região, que ela é interessante. Depois, se o stop estiver grande, a gente pode filtrar num minuto, certo? Cuidado com esse fundo aqui, tá? Que a princípio, né? Onde está a liquidez? Se o mercado vir, tá aqui. Então, ele pode jogar aqui para esse carinha aqui. Então, observem esse pavio, tá? Como esse fundo de liquidez jogando para cá. Mas se a liquidez for criada aqui, esse OB está interessante, entenderam? Então, vamos tomar bastante cautela aqui. A gente vai ficar de olho lá na sala aqui com isso, beleza? O mercado entrando em região de prêmio, aqui do macro, né? Então, vamos supor, ele perdeu, abriu aqui, perdendo já esse topo. A gente pode esperar uma quebra, tentar descer com ele, olhar regiões passadas, por mais que eu não goste, a gente pode marcá-las, esperar uma quebra no micro, tentar descer com ele, em cima dessas estruturas, tá? Então, vamos observar isso por enquanto nessa região que ele está, tá? Nessa região um pouco mais macro aqui, ó, a gente tem uma outra referência, tá? Que o mercado, inclusive, veio nela ontem e ainda tem essa região validada, tá? Então, assim, fica de olho nela também, certo?
E aí, perdendo essa referência principal, vamos tomar cuidado que ele pode perder essa estrutura aqui, ó, tá? Que é onde está a liquidez principal do macro. Então, assim, querendo ou não, a gente está num cenário um pouco conturbado do índice. Não está nas melhores regiões para se operar. Então, vamos tomar cuidado. Olha o que o dólar fez. Ah, o dólar foi lá, criou nossa nova referência, mitigou, tá? E rompeu. O que a gente tem aqui, ó? Um boss, então. Opa, a gente tem um boss dessa estrutura. A macro tá aqui, certo? Então, vamos apagar tudo isso aqui. Ó, vamos apagar isso. Deixar o nosso boss marcado. E criamos a nossa referência, certo? Vamos apagar isso aqui também. Bom, a onda que rompeu foi essa aqui. Ah, Luiz, posso simplificar para cá? A onda que rompeu foi essa? No 5? Pode. Ó, você conseguiu bater essa compra aqui. Tá? Ah, qual tá certo, qual tá errado? Galera, não tem problema nenhum. Tá? Você tá olhando essa micro. Vou marcar ela de outra cor para vocês enxergarem. Ou essa macro, entre aspas, né? Que a macro tá lá atrás. Ou essa aqui. Por quê? Porque a única diferença que teve é que aqui na micro deu a compra, no macro não. Tá? No macro eu digo essa. Aqui nesse maior tempo gráfico maior, a gente está esperando, por exemplo, uma quebra de estrutura para poder vender, certo? Então toma cuidado só com isso. Porque assim, se a gente for lá para o tempo gráfico maior, tá vendo? Esse rompimento a gente não vê muito essa onda, vê essa onda como uma só, tá? Vamos usar então a maior, tá? Eu prefiro. A gente vai um pouco mais no seguro aqui. Ó, tá vendo? 15 também a gente vê como uma onda só. Só no 5 que a gente tá vendo esse rompimento como uma onda. O mercado não mitigou, estende a região. Lembra, toda região de fundo numa região de prêmio é liquidez. Então, isso aqui e isso aqui são liquidez, ó, cuidado. Essas duas pontas aqui, certo? Beleza. Nos 15, a quebra de estrutura tá aqui, certo? Vamos para o 5. A quebra também no 5 a gente pode visualizar ali. O que a gente pode esperar para o dólar? Essa quebra, mercado jogar para cá, capturar, por exemplo, essa liquidez, vou até criar uma liquidez, capturar, dar a nossa venda para vir capturar toda essa outra liquidez. Para ir buscar cenários mais baixistas aqui, onde você pode estar marcando seus pós, tá? Agora, se mercado vir a romper aqui, a gente espera, estende a nossa referência e espera uma quebra de estrutura, tá? Ah, Luiz, eu vou olhar essas regiões aqui atrás, beleza? Cuidado, tá? Eu não faço isso. Eu espero. Você pode até marcar suas regiões aqui num tempo gráfico maior, por exemplo, tá? Ah, aqui, por exemplo. Marcar esse pó e tal, tal, tal. Mas eu não bato risco e entro aí. Eu espero uma entrada de confirmação. Beleza? Vamos de trading view, um tanto de alarme que teve. Nossos alarmes tocaram todos. Começar de euro SD. Entra. Bom, ó, nossa referência continua essa, ponto de liquidez interessante. Podemos estender aqui essa referência. Euro SD deu um stop para a gente ontem, tá? Então ele foi pegar essa liquidez no final que ficou nosso stop, certo? Então já, mas ele estopou a gente, ok? Vamos tirar esse alarme, vamos tirar isso, beleza. Aqui no macro, o que que a gente pode observar? Uma quebra de estrutura aqui, ó, tá? No macro, podemos observar essa quebra. Criou a onda que rompeu essa, veio buscar o Fair Value Gap já e está vindo para rompimento de topo, tá? Boss da mitigação, isso. Vamos descer para os 15. Foco do mercado, ó, a gente tem essa liquidez importante macro. Ele pode ir lá ainda, tá? O
Quem do euro pode fazer? Ó, ele deixou um equals aqui, que é liquidez para gente. E aí ele valida este POI aqui para gente. Ó. Este POI com este Fair Value Gap. Ó. Então, o mercado voltando aqui e vindo pegar essa liquidez, a gente pode executar nossa ordem de compra ainda nesse cenário que está dentro da onda. Então, eu vou botar um alarme no Equalose aqui. Caso ele não venha nesse Equalose e perca a estrutura que a gente puxa nossa nova referência. Tá? GBP-USD idem, né? Só que ele manteve a nossa referência, certo? Essa referência para a gente lá nos 15 deu uma entrada de confirmação. Então a gente bateu a nossa entrada aqui e pagou a gente aqui. Então risco retorno de 4 para 1 aí, certo? A gente estava com essa referência, ó, o mercado rompeu, né? Então vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. A gente teve esse choque nos 15. Rompeu, criou a nossa referência, né? O mercado ficou trabalhando nela. Ó. Veio, criou liquidez, tá vendo? Buscou o final da estrutura, veio aqui, vamos ver. Ó, tá vendo que ainda não fez um rompimento interessante, assim? Então mantenha a estrutura, mantenha essa estrutura aqui. O mercado está aqui ainda. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar? Esse ABzão aqui, ele é interessante, tá vendo? Para executar a ordem ainda, mas a gente pode esperar algo do tipo quebra de estrutura e uma entrada de confirmação aqui, novamente na mesma estrutura. Ou mais saudável, esperar o boss do movimento rompendo essa estrutura para você criar uma nova referência sua. Certo? Então, vou pôr o alarme embaixo, alarme em cima. Beleza. O SDJPY, 60 minutos. Nossa referência vai sendo aumentada, certo? No 60 temos uma quebra de estrutura. Criou-se uma micro referência baixista para a gente. Tá? O mercado está justamente agora nesse AB vendedor. Tá? Beleza, não consegui pegá-lo, Luiz. O que que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó, quebra de estrutura, cria sua micro referência e valida teu POI. Ah, meu POI tá grande, vai pro 5. Achou teu primeiro POI, teu segundo POI. Quantos pontos tem daqui até aqui? 121, beleza. Então você pode estar buscando executar essas ordens aqui, tá? Pensando numa entrada de confirmação. Ó, entrada de confirmação. Ok? Beleza. O SD-Card, 60 minutos. Temos nossa referência. O mercado veio nesse OB dos 15, risco entry. Tá? Ele foi lá buscar ainda ó, a entrada de risco entry na metade e foi embora, pagou até o final. Porém, ele não rompeu nossa referência no macro. Tá? Se a gente trouxer para os 30, por exemplo, a gente teve um rompimento. Ok? Então podemos forçar esse rompimento nos 30 para a gente não ficar com a mesma referência. Então eu posso vir e trazer a minha referência aqui? Pode. Ó, tô puxando nos 30, nem tô simplificando muito, tá vendo? Beleza. Então, beleza, você tá aqui. Vai dar, vai dar, vai dar. Beleza. Então, ó.
Nesse aqui eu já consigo visualizar isso. Posso trazer esse AB, tá? Ótimo. Temos um Fair Value Gap aqui também. Vamos traçar aqui de 15 agora. Ó, nos 15, a gente tem esse Fair Value Gap, tem até aqui, ó. Fair Value Gap. Temos um OB aqui e um OB aqui, ó. Então, esse OB aqui está no de 1 hora, né? Beleza. Então, temos essa estrutura. Vamos ver se ele cria uma liquidez aqui, podendo jogar para o nosso POI. Certo? Vamos esperar. Ainda não é uma liquidez. Vamos ver se ele volta um pouco, pega essa liquidez e faz isso. Certo? Então, vamos botar um alarme aqui, ó, na entrada do OB de 1 hora. Ok, áudio SD. Temos nossa referência ainda. Deu também a nossa entrada de confirmação. Então, ó, EURUSD, GBP-USD, áudio SD deu a mesma entrada. Eu fiz as três, tomei stop no EURUSD e dei take no áudio SD e o SDJ, e desculpa, e GBP-USD. Certo? Então, aqui vamos deixar nossa referência, vamos tirar um pouquinho de coisa, que isso aqui já foi tudo. Vamos marcar nossa quebra de estrutura no mapa. Foi aqui. Criou a nossa referência. Criou liquidez e validou esse POI aqui para a gente, ó, numa hora. Se a gente descer para os 15, é o mesmo POI, dá para dar uma refinada nele aqui, ó. Tá? Então fica de olho nele aí. Vamos botar um alarme nessa liquidez aqui. Senão a gente tem um risquinho lá em cima nas regiões de interesse também. Tá? Na hora que ele começar a perder aqui para cima, eu vou deixar um alarme também. Tá? Esse alarme aqui da mínima não me interessa mais. Beleza. Pra gente finalizar a S&P, a gente fez aquela entrada nossa de confirmação. Nossa referência macro está aqui, ó, essa grandona, então tem bastante espaço para o mercado chegar. Inclusive, a gente fez essa estrutura aqui, o mercado já está nos 50%, então tome um pouco de cuidado, tá? Qual referência a gente está agora? Beleza, ó. O mercado veio, fez o rompimento lá, criou a referência micro, estamos aqui nela. Tudo isso aqui a gente usa como liquidez, esses pontos. Temos este POI primeiro, vendedor. Temos este imbalance. E temos mais este POI aqui, ó. Vendedor. Leva para o 5, só para a gente filtrar esse Fair Value Gap, ó. Ó, esse POI lá em cima, ó, ficou aqui. Esse Fair Value Gap eu não enxergo, mas eu enxergo esse cara aqui, ó. Eu vou filtrar ele. Certo? Ó, esse POI também é bem interessante, ó. Nos 5, nos 15, nos 30 ele ficou tudo igual. Então ele é aquele buy to sell, né? Então tá aqui a nossa estrutura. Quem está olhando no 5 pode estar observando também essas micro referências aqui, ó. Tá? Então só para deixar marcado aqui a nossa primeira estrutura. Aqui bagunçou. Vamos trazer uma quebra de estrutura para cá. O que cria uma micro referência para a gente. O mercado já veio na região de fundo. Tá para romper. Tá meio feio de operar aqui, né? Ó, tá vendo? Eu espero rompimento aqui do topo. Aí pra você criar mais uma referência. Tá? Para ir até lá em cima com ele. Fechou, galera? Espero vocês na sala daqui a pouco. Grande abraço.